Oi, gente, boa noite. Meu nome é Paula Carolina, eu faço parte do Centro Espírita Grupo Fraterno Os Mensageiros e hoje eu vou dar continuidade ao estudo do capítulo 17, cujo título é Sede Perfeitos. E nós vamos conversar um pouco sobre os itens 5 e 6 que trazem pra gente a parábola do semeador. Para iniciar o nosso estudo de hoje, nós vamos primeiramente fazer a prece inicial. Bem, meus irmãos, boa noite. É com grande satisfação que estamos aqui, né? Então, nós vamos, nesse momento, fazer a prece inicial para a Carol poder iniciar o trabalho do estudo, né, do nosso evangelho de hoje. Então, fechemos os nossos olhos, elevemos os nossos pensamentos a Deus, o Senhor da criação. Primeiro, para agradecer pelo dom da vida, agradecer pelos nossos lares, pelas nossas famílias e agradecermos também pela bendita oportunidade de estarmos reunidos, de podermos estar estudando o Evangelho do Cristo, para que nos traga esclarecimento, para que dessa forma possamos nos tornar pessoas melhores. Que neste momento a espiritualidade amiga se faça presente em todos os nossos lares, nos lares dos nossos vizinhos, dos nossos amigos, se faça presente também nos hospitais, onde os nossos irmãos ainda encontram-se enfermos, e nos lares também. E que possam ser fortalecidas as famílias, os profissionais da saúde que cuidam dos nossos irmãos que estão enfermos. Que as bênçãos de Deus se façam sobre todos nós, hoje e sempre, que assim seja. Certo. Então, para iniciarmos o estudo desse item, a gente deve primeiro esclarecer, o que é uma parábola, se questionar isso. Então, uma parábola é uma pequena narrativa alegórica que tem a finalidade de ensinar uma lição, de transmitir uma lição. E aí Jesus falava através de parábolas para que as pessoas, que estavam ali ao redor dele, queriam escutar, compreendessem os ensinamentos. Ele buscava fazer analogias com coisas do cotidiano das pessoas para que elas pudessem entender a mensagem que ele queria passar. E foi nessa mesma forma que se deu com a parábola do semeador. Então, em um dia, à beira-mar, Jesus contou a parábola do semeador para os que estavam ali. E ela diz o seguinte: aquele que semeia saiu a semear. E, semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Esse é o nosso primeiro cenário. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde havia caído. Mas, levantando-se, o sol as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Nosso terceiro cenário. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. E outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Então, a parábola do semeador traz para a gente essa reflexão do que cada um de nós estamos fazendo, de que maneira nós estamos utilizando os ensinamentos de Jesus que nos foram dados. Jesus, nesse caso, é o semeador divino, a semente é a sua palavra, os seus ensinamentos
de bondade, de sabedoria, e os diversos tipos de terreno são os nossos espíritos e os nossos corações. Algo importante de comentar sobre a parábola do semeador é que ela é uma das parábolas que se tem registro da explicação de Jesus, né? Então a gente tem diversas parábolas, mas algumas ou ele não deu explicação ou não se tem registro nas escrituras. Mas a parábola do semeador é uma que a gente vê a própria explicação de Jesus sobre a história que ele contou. No item 6 ele fala que quem escuta a palavra do evangelho e não lhe dá atenção, não lhe dá o devido valor, não procura compreendê-la, tem mais facilmente tomados esses pequenos conhecimentos que ela adquire. No texto ele diz assim, que vem um espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Então, as sementes, né, elas acabam por cair no caminho, elas mal penetram no coração da pessoa e já foram levadas. E aí, esses seres, eles ficam indiferentes aos ensinamentos de Deus. Em segundo lugar, aquele que recebe a semente em meio às pedras é o que escuta a palavra e a recebe em um primeiro momento com alegria, com entusiasmo. Só tanto, né, que a gente vê lá que as sementes brotaram e até formaram uma árvorezinha, mesmo estando em meio às pedras. Mas como não tinham raízes, isso durou pouco. E aí ele coloca pra gente: frente a perseguições, zombarias, ou mesmo até sofrimentos, que no caso seriam representados, né, pelo sol na história, o indivíduo acaba por abandonar o caminho dos ensinamentos de Jesus, né, o caminho do evangelho. Certo? E aí, em terceiro lugar, ele fala: aquele que recebe a semente entre espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados deste século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Então, são pessoas que têm conhecimento dos ensinamentos do Evangelho, até sabem que são importantes, mas elas resolvem seguir por um outro caminho, dar mais importância para a vida terrena. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção e em quem ela produz frutos, dando 100 ou 60 ou 30 por um. Ou seja, né, esse último cenário é o símbolo do coração que escuta a palavra de Deus, que procura compreendê-la e procura praticá-la em sua vida. E aí, então, eu acredito que o primeiro grande ensinamento que essa parábola traz para a gente é que cada um de nós devemos parar e nos questionar. O meu coração é qual tipo de terreno? Como que eu tenho procedido para com Jesus, né, que teve toda a sua bondade em semear o nosso coração, né, em semear o nosso espírito? Como é que a gente tem procedido em relação a isso? E aí, se a gente fez essa avaliação e nós não nos consideramos ainda um bom terreno, nós temos que nos esforçar diariamente para nos tornarmos um. E aí, é importante falar sobre isso, que cada um de nós também tenha consciência que a gente deve procurar inicialmente, né, melhorar a nós mesmos, tornar o nosso solo mais fértil. E que a gente não tem que estar preocupado em julgar a caminhada de outras pessoas. O livro dos Espíritos, lá no primeiro capítulo, na questão 96, nos esclarece que os espíritos são de ordens diferentes, né? Conforme o grau de perfeição que eles tenham alcançado. E aí cada um de nós está, dessa mesma forma, em um estágio diferente do solo, né? Mas todos nós sabemos que um dia
todo mundo irá chegar à perfeição relativa. Então, como diz o Evangelho, né, a gente tem que se preocupar com a gente, ser exigente com a gente e tentar ter compreensão e indulgência para com as outras pessoas. Então, a gente tem que respeitar a caminhada das outras pessoas. E aí, na questão 779 também do Livro dos Espíritos, que fala acerca da marcha do progresso, a gente tem um pensamento que reforça, né, tudo isso. Ele diz o seguinte: o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Então é isso, né? Cada um de nós tem seu ritmo diferente. O que a gente pode fazer com relação ao nosso próximo é tentar auxiliar. Apenas isso. E aí, continuando a análise da parábola do semeador, um fato que eu acho extremamente inteligente da história é que a gente percebe que mesmo os solos não estando no mesmo nível, né, no mesmo estado, o semeador joga, né, lança semente em todos os tipos de solo que ele encontra em sua caminhada. Então, a história mostra que cada um de nós, de maneiras diferentes, tem acesso aos ensinamentos de Jesus, né? A semente, ela é lançada para todos nós. E aí, o que vai ser produzido dessa semeadura vai depender da combinação da semente com um tipo de solo. E isso aqui é a responsabilidade, né, nossa, de cada um pelo seu solo. Ok. E aí, seguindo então a leitura, né, ainda no item 6, ele faz uma comparação entre a parábola do semeador e os tipos de espíritas, que os nossos amigos que fizeram as palestras anteriores já até comentaram um pouco aqui. E aí ele diz assim no item 6: não se acham simbolizados nela, no caso na parábola, os que apenas atentam nos fenômenos materiais e nenhuma consequência tiram deles, porque neles mais não veem do que fatos curiosos, que seriam, né, como foi explicado nas outras palestras, os espíritas experimentadores, né, que estão ali só pelos fenômenos. E continua: os que apenas se preocupam com o lado brilhante das comunicações dos espíritos, pelas quais só se interessam quando lhes satisfazem a imaginação, e que, depois de as terem ouvido, se conservam tão frios e indiferentes quanto eram, né? Ou seja, aquele ensinamento não teve nenhuma diferença real na vida da pessoa. Os que reconhecem muito bons os conselhos e os admiram, mas para serem aplicados aos outros e não a si próprios, que seriam os espíritas imperfeitos, que nós também aprendemos também estudamos nas palestras anteriores. E, por fim, aqueles finalmente para quais essas instruções são como a semente que cai em uma terra boa e dá frutos, que seriam então, né, os verdadeiros espíritas ou espíritas cristãos. Então ele faz esse link, né, entre a parábola e ele mostra que os diferentes tipos, né, de espíritas que nós temos podem se encontrar divididos também na parábola do semeador. E eu acho que a outra, né, a segunda grande reflexão que a parábola do semeador traz pra gente é sobre nós nos tornarmos semeadores da palavra de Jesus. E aí, a gente tem que prestar bastante atenção em como Jesus inicia essa história, né? Ele diz que o semeador saiu a semear. Então, Jesus também nos convida a sair e semear
a sua palavra, os seus ensinamentos. E aí, né, o semeador saiu a semear, então a gente tem que estar disposto a se abrir, a realmente sair da nossa zona de conforto, a compartilhar os conhecimentos que nós temos acerca disso, né? Então nós temos que sair e semear a palavra de Jesus em nosso ambiente familiar, na nossa comunidade, onde quer que a gente esteja. E não necessariamente isso se dá por meio de palavras, né? A gente sabe que o que verdadeiramente importa é o exemplo, que é a principal forma da gente dividir, né, os ensinamentos de Jesus, pelo que a gente vive. Então, né, se a gente tem esses conhecimentos, mas a gente não aplica na nossa vida, a gente não divide com os nossos irmãos, se isola com eles, né, e a gente não faz frutificar, a gente está agindo de uma maneira errada. E não é isso que é esperado de cada um de nós. Ok. Fazendo então uma relação com outro estudo que também já foi feito aqui no nosso canal, eu acho que a gente tem que correlacionar a parábola do semeador também com a parábola dos talentos, né? Que a tia Gisele falou um pouco algumas semanas atrás. Então, cada um de nós precisa ter consciência de que os ensinamentos que a gente tem, o conhecimento que a gente tem sobre a palavra de Jesus, sobre os seus ensinamentos, são um tipo de talento. Dentre os diversos talentos possíveis existentes, isso é um tipo de talento, né? E aí, o que o Senhor espera de cada um de nós, né? Que a gente multiplique os nossos talentos. Então, a gente tem que multiplicar o que nos foi dado. E outra coisa que é importante a gente frisar, que ele fala no final da parábola, é que uns multiplicaram 100, outros 60, mas a gente vê que também aqui na multiplicação cada um tem o seu ritmo, assim como os outros tipos de solo. Mas se nós conseguirmos fazer essa transição dos 3 primeiros tipos de solo para um solo fértil que já recebe os ensinamentos de Jesus e os aplica, né, no seu dia a dia, isso já é algo fenomenal. E aí a gente vai continuar melhorando, né? Quando a gente sempre vai continuar melhorando. E aí a gente vai aumentando também a nossa semeadura, né? O quanto a gente vai multiplicar esses ensinamentos. E aí a gente tem que ter muito em mente que todos esses tipos de solo, eles são estágios naturais de cada indivíduo. Então nós, por exemplo, na nossa primeira encarnação, a gente já não nasce sendo o melhor solo possível, né? O solo fértil, o melhor solo do mundo. Então, com as nossas diversas encarnações, a gente vai cada vez melhorando, mas isso é um processo pelo qual todos nós passamos, sem distinção, né? Visto que todos somos criados da mesma forma. Então, a gente não tem nem por que julgar o nosso irmão. Eu sou melhor que ele agora. Porque todos nós, em algum momento, já estivemos, né? Se você se acha um pouco mais consciente, mais avançado, mas um dia nós já estivemos lá atrás também. Então, todos nós vamos passar por todos os estágios do solo. É natural, mas o importante é que cada um a seu ritmo alcançará o objetivo final. Então, eu acredito que as duas grandes mensagens que a parábola do semeador traz para a gente é que cada um de nós deve se esforçar diariamente para que o nosso coração seja um terreno fértil aos ensinamentos de Jesus e que nós possamos multiplicar esse conhecimento, né? E fazer com que ele alcance mais pessoas. Então, para finalizar o nosso estudo de hoje, eu gostaria de ler uma mensagem que é do livro da Esperança, que é do Emmanuel, psicografado pelo Chico. E aí a gente vai ler a mensagem de número 52, cujo título é Auxiliar.
auxiliar, amparar, consolar, instruir. Para isso, não aguarde o favor das circunstâncias. Jesus foi claro no ensinamento. O semeador da parábola não esperou o chamado. Largou simplesmente as conveniências de si mesmo e saiu para ajudar. O mestre não se reporta a leiras adubadas ou a talhões escolhidos. Não menciona temperaturas ou climas. Não diz se o cultivador era proprietário ou rendeiro, se o moço no impulso ou amadurecido na experiência, se detinha a saúde ou se carregava o ônus da enfermidade. Destaca somente que ele partiu a semear. Por outro lado, Jesus não informa se o homem do campo recebeu qualquer recomendação acerca de pântanos ou desertos, pedreiras ou espinheirais que devesse evitar. Esclarece que o tarefeiro plantou sempre e que a penúria ou insucesso do serviço foi problema do solo beneficiado e não dos braços que se propunham a enriquecê-lo. Saibamos, assim, esquecer-nos para servir. Não importa venhamos a esbarrar com respostas deficientes da gleba do espírito, às vezes desfigurada ou prejudicada pela uso da incompreensão ou pelo cascalho na ignorância. Ideia e trabalho, tempo e conhecimento, influência e dinheiro são possibilidades valiosas em nossas mãos. Todos podemos espalhá-las por sementes de amor e luz. O essencial, porém, será desfazer o apego excessivo às nossas comodidades, aprendendo a sair. Então, eu acho que essa mensagem resume bem o que a gente conversou em todo o nosso estudo. Eu espero que tenha sido bom, né? Que tenha trazido esclarecimento para todo mundo. E agradeço pela atenção e até o próximo estudo. Boa noite a todos. Então, agora, para encerrarmos a atividade de hoje, mais uma vez, a nossa palavra é de gratidão, é de agradecimento a Deus e que o que a Carol tratou aqui conosco, né, as palavras que nós tivemos conhecimento, que fique para nós como reflexão e que se transforme, sobretudo, em ação. Porque só vamos poder contribuir para a melhoria do planeta, para esse momento de transição que tanto precisa de cada um de nós através das nossas ações. Então, que as nossas ações elas sejam em nome da paz, que sejam em nome do amor. Amor para com todos os nossos irmãos que convivem conosco diariamente. Queremos mais uma vez pedir as bênçãos de Deus para a semana que se inicia, pedir a paz, a harmonia do Cristo em todos os momentos de nossas vidas e pedir a Maria, nossa mãezinha querida, que continue intercedendo por nós nesse momento de tanta necessidade que todos nós apresentamos. Que a paz do Cristo se faça conosco hoje e sempre. Que assim seja.